Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um dia na Botânica. E dessa vez a gente não vai ter uma aula, a gente vai estar fazendo uma revisão 1 para tentar amarrar esses conteúdos das últimas aulas, das nossas últimas 6 aulas, em forma de exercícios, tudo bem? Gente, o meu mantra, meu novo lema de vida. Calma que nada tá realmente perdido. Dita pelas vozes da minha cabeça. Isso aqui é pra você que não sabe o que eu tô falando, não sabe, não viu minhas 6 aulas, ouviu e não lembra nada. Vamos revisar, vamos ver o que tá acontecendo, vai dar tudo certo. A gente vai, assim, aprender botânica pro vestibular. Eu dividi então em apostila 1 e apostila 2. Na verdade, eu vou cortar um pouco mais do que isso, porque senão vai ficar muito longo. Vai acabar não sendo tão ótimo, digamos assim. Então, na apostila 1, a gente viu sistemática vegetal, componentes solos vegetais, relações hídricas e tecidos embrionários. Questão 2 da PUC do Rio Grande do Sul. Ele dá pra gente um cladograma, responda com base na ilustração e no texto a seguir. A ilustração representa as relações evolutivas de um conjunto de espécies, espécie de 1 a espécie 5, pertencentes ao mesmo gênero. As letras A a F representam características genéticas ou morfológicas surgidas ao longo do processo evolutivo dessas espécies. Tudo bem, isso aqui é um cladograma, tá? Tem uma marcação temporal. Ele pergunta pra gente, com base nisso, o que tá errado? Aí a gente vamos por exclusão. As espécies SP2, SP3, SP4, SP5 compartilham um ancestral comum e a característica A? Sim, porque a característica a única espécie que não tem a característica A é a espécie 1. Então, espécie 2, 3, 4 e 5 tem característica A, beleza. B, as espécies SP3, SP4 e SP5 estão presentes atualmente. Sim, a gente está vendo aqui na linha do atualmente que a gente tem essas três espécies. C, a espécie SP2 encontra-se extinta? Sim, ela encontra-se extinta. Porque assim, ó, ela não tá aqui, ó. Se ela não tivesse extinta, ela teria chegado até o atualmente, mas ela não tá mais, não tá certo também. D. As espécies SP3, SP4 compartilham uma característica comum C. Sim, porque isso aqui, esses risquinhos A, B, C e D são características. E e F também. Mas aí no caso E é uma característica só de SP3 e F só uma característica só de SP4. Então sim, C é compartilhada por SP3 e SP4. E D, as espécies SP3 e SP4 são mais semelhantes à espécie ancestral SP1 do que SP5. Tá errada, porque ó, a semelhança ela se dá na mínima diferença entre novas características. Então, ó, SP1, entre SP1 e SP5, a gente tem duas coisas novas, que é a característica A e a característica D. Só que entre SP1 e SP3 e SP4, a gente tem A, C, E, A, C, F. Então, elas têm mais divergências do que SP5 tem para SP1, tá? Next. Da FCC. Fala que o esquema a seguir representa a montagem de uma experiência, tudo bem. Nessa experiência, a gente tem então um tubo com uma membrana semipermeável. Lembrando, membrana semipermeável só passa água, não passa soluto. E tem uma solução de sacarose. A gente já pensa, solução de sacarose, ela é necessariamente mais concentrada em soluto do que um compartimento com água, certo? Então, se ela tem mais soluto, a minha tendência é que o meio externo que entre mais água no meio externo, no meio interno, na verdade, que é S2, entre mais água em 2 para tentar compensar essa quantidade de soluto. Então eu vou dissolver, certo? É como se a gente fosse dissolver. Então, a gente tem o quê? Ó, o que acontece com os níveis dos líquidos nos frascos 1 e 2 depois de um tempo? No nível 1, o nível 1 ele vai perder água, porque como ele é menos concentrado, a água vai passar para o meio mais concentrado para tentar diluir. Então, perde água, e se a água vai entrar aqui pela nossa membrana semipermeável, o volume disso aqui vai aumentar. Então, só pode ser a alternativa C, em que o volume de 1, que é o poço com água, diminui, e o volume do 2, que é
o tubinho de com sacarose, solução de sacarose, aumenta, tá? Next. Uma célula da epiderme da raiz absorve água do solo normalmente quando? Alternativa A. Sua solução interna for mais concentrada que a do solo? Sim, porque pensa, a solução interna vai estar mais concentrada. Então, qual é a tendência da água? A tendência da água é sair do meio, é entrar, na verdade, nessa região, para que se dilua um pouco, para que eu tenha dissolução da solução interior, tá? Então, se dentro está mais concentrado, eu puxo a água de fora para tentar diluir, tudo bem? B. Se a solução do solo for mais concentrada que a sua, não, tá errado, porque se a solução do solo for mais concentrada, ela vai perder água pro solo. Então, ela vai tentar, sempre a tendência é tentar diluir, assim, tentar diluir e estabelecer uma concentração parecida. C. Sua solução interna estiver em isotonia com a do solo. O que é isotonia? Iso é mesmo, tipo, tá na mesma concentração. Então, não, se ela tá na mesma concentração, eu não vou ter uma passagem de água, tá? A D e a E, elas são assim, surto. Se ela estiver flácida, se ela estiver túrgida, não é essa a essência. A essência, ela tá na questão da concentração, entendeu? Quando a gente fala de flacidez, turgidez, é que ou ela tá murcha ou ela tá gordinha, mas isso não vai definir. Isso na verdade define se entra água ou não, mas aí é uma outra situação. 7. Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa. Qual dos gráficos a seguir representa o que ocorre com uma solução salina em que são colocadas células hipertônicas? O que significa uma célula hipertônica? É uma célula que tem uma concentração maior de soluto, certo? Então, o que acontece nesse caso? Então, vai ser buscada ela está hipertônica e ela está colocada numa solução salina. A solução salina, ela acaba sendo mais concentrada que o normal também. Só que o que acontece? A intenção é que ela não é tão concentrada quanto a célula hipertônica. Portanto, a gente vai ter que essa célula hipertônica ela ganha água para tentar compensar essa quantidade de sal. Só que se ela ganha água, se ela pega a água da solução salina, você não concorda comigo que a minha concentração entre soluto e solvente vai ser alterada? Então, eu perdi água, então eu diminui volume. Se eu diminuir volume, eu aumento a concentração. Então, a gente tem aqui, ó, que a concentração do soluto, ela vai aumentando, certo? Porque a tendência da célula é puxar água para ela, tá? 9. Considere os seguintes esquemas, representando células colocadas em soluções de diferentes concentrações. 1, 2, 3 e 4. Na 1, ela tá ali, tá ok, tá tranquila. Na 2, ela tá um pouquinho cheia. E na 3, ela tá, assim, naquele ponto que já deu o que tinha que dar, churriadíssima, como pode dizer, ela tá flácida, tá? Plasmolizada ali, murchinha. A gente tá vendo aqui, a gente já deduzimos, nós já deduzimos então. Aqui, ela tá plasmolizada. Sim, 100% plasmolizada, murcha. Só que aí ele tá perguntando pra gente, ó, a sequência que representa a transformação de uma célula túrgida que sofre plasmólise ao ser colocada numa solução de diferente concentração é. Então a gente parte de uma célula túrgida. Das 3, quem é a túrgida? A túrgida é a 2, porque é a que tá mais cheinha. Então beleza, tá mais cheinha, então ela vai murchar um pouco. Se ela murcha um pouco, ela vai pra 1. E no final a gente tem 3, que é o estado mais murchinha mesmo, tá? Que é no caso a alternativa B, que começa na 2, túrgida, depois vem aqui um pouco mais murchinha, e na 3, 100% murchinha. 11.
As células meristemáticas, quando examinadas ao microscópio óptico, mostram A. Núcleo grande? Sim, a gente sabe que as células meristemáticas, elas têm um núcleo grande e central, tá? E aí, no caso, a B fala, elas têm vacúolos grandes? Não, elas têm vacúolos pequenininhos, bem pequenininhos. C. Paredes celulares espessas? Gente, a gente tá crescendo uma célula, como eu não vou nem pensar em parede celular. D. Tamanho grande? Não, são as células pequenininhas, as células iniciais. Células em si não são grandes. Assim, não são, nossa, que célula grande, meu Deus. Não, são células bem pequenininhas que ficam super agrupadas, tá? 12. Nas plantas frutíferas, angiospermas, de porte arbóreo, quais são os tecidos responsáveis pelo crescimento? A. Colênquima e esclerênquima? Não, a gente sabe que colênquima e esclerênquima, eles têm uma função, eles estão envolvidos. Aí já pegou A e a B, no caso, que não são. Elas estão envolvidas necessariamente num suporte, num preenchimento. Colênquima, esclerênquima e parênquima, que são ali o sistema fundamental. Envolvido em preenchimento, sustentação, enfim. C. Esclerênquima e meristema? Não, esclerênquima, célula morta ali, que serve para dar uma estruturada na célula. E o meristema o meristema sim. O meristema ele vai ser responsável pelo crescimento. Mas aí a gente pensa, então, dois tipos de meristema, primário e secundário. No caso, a gente entra na alternativa D, meristemas primários e secundários. Os meristemas primários, eles são, lembra, os meristemas responsáveis pelo crescimento em altura. Então, a planta vai crescer em altura. E os secundários, eles são, como é que eu posso dizer? Eles são responsáveis pelo crescimento em espessura. Lembrando que esse crescimento em espessura, ele caracteriza a formação de tronco, de suber e madeira. Já o meristema, e aí isso é muito característico de cotiledônea. Já meristemas primários, enfim, eles são característicos de todas, mas monocotiledônea só tem meristema primário. Então aqui a anotaçãozinha do canto do Macarol vestibulando. Meristema primário e secundário responsável pelo crescimento. Meristema primário é crescimento em altura, que é o crescimento que a gente chama de longitudinal, e o crescimento secundário, que é ali o crescimento lateral, tá? O crescimento em espessura. Aí fala tecidos lenhosos e liberianos. Não é o... Aqui quando a gente fala de lenho e libre, a gente tá falando de leme e floema. Não são eles que vão ajudar no crescimento. Não, eles estão ali para fazer a nutrição, transporte, enfim. 13. As células vegetais embrionárias meristemáticas, que são as meristemáticas, possuem inúmeras e pequenas bolsas membranosas, que se fundem com a diferenciação celular e em cujo interior encontra-se uma solução aquosa de proteínas, açúcares, íons inorgânicos, pigmentos hidrossolúveis e até enzimas hidrolíticas. Essas estruturas são, lembrando lá da primeira aula que a gente falou sobre o que diferencia uma célula vegetal de uma célula animal, são 3 coisas principais: parede celular, plastos e vacúolo. Lembrando da definição de vacúolo, uma bolsa membranosa que comporta várias coisas, tem água, sais minerais, açúcares, proteínas, pigmentos que vão ajudar na coloração do vegetal. Lembra daquele exemplo da antocianina, que vai dar a cor do repolho roxo? Então, e é uma bolsa membranosa. Então, quando a gente pensa em bolsa membranosa, a gente pensa automaticamente em vacúolo. Cloroplasto é uma organela que só tem célula vegetal de fato, mas que tem uma dupla membrana. Não é uma bolsa membranosa. Vesícula de transporte? Não. Fragmentos do núcleo celular? Não. Amiloplastos? Também não. Amiloplastos são plastos que armazenam amido. Essa pergunta, mesmo que você não soubesse, você não tivesse a mínima ideia do que eu tô falando, é uma pergunta que a gente poderia fazer por exclusão, né? Que pensa, nossa, será que tem proteínas, açúcares, pigmentos solúveis diluídos no cloroplasto? Acho que não. 14, com uma imagem um pouco radioativa. O crescimento em espessura ou lateral da raiz e caule de vegetais angiospermas, dicotiledôneas e gimnospermas, denominado também de crescimento secundário, deve-se fundamentalmente a... Lembrando que o crescimento secundário, a gente tem ali uma divisão na parte do câmbio, né? Que a gente tem o quê? Tem o filogênio, e aí a gente tem suber para fora e filoderme para dentro, tá? A hipertrofia das células do parênquima cortical. O parênquima cortical é aquele parênquima que está no córtex,
que é sempre é tudo aquela coisona que tá entre a epiderme e o cilindro vascular, que é aquela estrutura central que a gente sempre vê. B, hipertrofia das células do parênquima medular. A hipertrofia seria, no caso, como é que pode dizer? Hipertrofia é aumento. Então, não é porque as células do parênquima cortical e do parênquima medular aumentaram que eu tive um crescimento secundário. Não. C, divisão celular verificada no câmbio vascular no felogênio. Sim, tá? Porque é dali que a gente vai ter o espessamento, tá? Da raiz do caule, enfim. E essa questão do câmbio vascular é que a gente tem o desenvolvimento de xilema secundário, de floema e xilema secundário, enfim. D, divisão celular verificada nos ápices da raiz do caule. Quando a gente pensa em divisão celular verificada nos ápices da raiz do caule, a gente está falando de crescimento primário. Então a gente está falando ali porque se eu tenho diferenciação no ápice da raiz, diferenciação não, divisão no ápice da raiz, no ápice do caule, a gente está falando unicamente de crescimento primário, ou seja, crescimento em altura, tá? E hipertrofia e a divisão divisão celular das células do xilema e do floema. Não é só ali a divisão do xilema e do floema unicamente que vai ser responsável pelo crescimento secundário, pela formação de madeira. Nossa, o xilema ficou bombado, vai criar madeira. Não é assim. Daqui. 10. Tá. 15. Em pesquisas desenvolvidas com eucaliptos, constatou-se que, a partir das gemas de um único ramo, pode-se gerar cerca de 200 mil novas plantas em aproximadamente 200 dias, enquanto os métodos tradicionais permitem a obtenção de apenas cerca de 100 mudas a partir de um mesmo ramo. A cultura de tecido é feita a partir de células meristemáticas? Sim, porque ali nas gemas a gente encontra células meristemáticas, tá? Então elas vão ser responsáveis pelo crescimento de baby, assim, um baby crescimento. B, células de revestimento da folha? Não. Células de revestimento do tronco? Não é toda a planta que vai ter o tronco também. Tipo, as células de revestimento, na verdade, quando a gente pensa, a parte delas tá morta. Então não é como se elas fossem vingar, sabe? Nem na C, nem na D. Se a gente considera, a gente poderia ficar. Acho que não sei se chegaria a ficar em dúvida da B, de células de revestimento da folha. Nesse caso, quais são as células de revestimento da folha? O quê? Epiderme, mas não é da epiderme, que não é, eles vão tirar a epiderme, que a epiderme sozinha não faz muita coisa. E a E das células do xilema. O xilema é o vaso condutor. Ele tem água e sais minerais. Como que eu vou fazer crescer uma planta de água e sais minerais? Não cresce, não vinga. 16. Em cultura de tecidos, utiliza-se, por exemplo, uma ou mais células do ápice do caule para regenerar novas plantas. Essa técnica é possível porque essas células apresentam as características de serem então, ele está falando o quê? De células do ápice do caule. Então, se a gente está falando de ápice do caule, a gente está falando obrigatoriamente de meristema primário. Então, a gente vai pensar características de meristema primário. Elas são indiferenciadas? São indiferenciadas, elas não têm especializações, elas só vão crescendo e quando elas forem tecidos adultos, que vai ter de fato essa especialização. B, possuem a capacidade de se dividir por mitose? Sim, elas não vão fazer meiose ali, telófase, não, imagina. Elas vão só se dividindo, uma célula mãe dá origem a duas células filhas, que dão origem a mais duas células filhas, e C, de ciclo de vida curto? Sim, elas têm um ciclo de vida curto, considerando que elas vão se transformar em outras coisas. D, capazes de se diferenciar em muitos tipos celulares? Sim, que a gente vê, inclusive, a gente parte de um tecido fundamental ali, de um tecido primário, embrionário, e a gente chega ali no próca. Chega no câmbio vascular, a gente chega, sei lá, no felogênio, na feloderme, na epiderme, enfim, tipo, várias outras estruturas da planta que todas elas vieram do mesmo meristeminha. Ou especializadas. Essa parte está errada. Então, o meristema do ápice da raiz, do ápice da raiz ou do caule não é especializado. E é por isso que ele tem as propriedades que ele tem. Logo, a alternativa certa / errada, né, dessa questão, a alternativa é: meristemas primários não são especializados.